meu nome é Maria, sou nutricionista do EFIT Avenida da Liberdade e hoje venho falar-vos sobre rótulos. Saber interpretar um rótulo corretamente é essencial para uma escolha alimentar informada, saudável e consciente. Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, que é primeiro olhar para a tabela nutricional, a primeira coisa que nós devemos olhar é para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes acaba por ser a identificação do alimento e, por isso, o ponto mais importante. Ela está sempre por ordem decrescente, ou seja, do ingrediente que tem maior quantidade para aquele que tem em menor. A lista de ingredientes deve ser sempre curta, não deve ter palavras que vocês não conheçam, porque normalmente as palavras que vocês não conhecem são palavras mais estranhas, são aditivos. E todos os alimentos que têm muitos aditivos acabam por ser pouco saudáveis. Devem ser evitados alimentos que contenham na sua lista de ingredientes açúcares, normalmente sob o nome de maltose, glicose, xarope de glicose, frutose, dextrose, ou seja, palavras que acabem em ose. E além disso também ingredientes que sejam óleos adicionados, óleo de colza ou óleo de palma, por exemplo. De seguida, podemos olhar então para a declaração nutricional, ou seja, a tabela nutricional. Na tabela nutricional existem 4 parâmetros que são obrigatórios por lei que estejam presentes. O valor calórico do alimento e os macronutrientes, gordura, hidratos de carbono e proteína. Quando comparamos alimentos, devem ser comparados sempre na mesma categoria e nas mesmas quantidades. Por exemplo, quando falamos dos cereais. Quando comparamos cereais, para terem uma ideia, quando comparamos bolachas ou cereais de pequeno almoço, por exemplo, os valores de referência devem ser, em média, por cada 100 gramas, no valor energético abaixo de 400. Quando falamos de açúcares, que estão dentro da categoria dos hidratos de carbono, este valor deve ser inferior a 13 gramas por 100 gramas. E quando falamos em gorduras, estas devem ser inferiores a 10 gramas por cada 100 gramas. A fibra deve ser sempre alta, de preferência superior a 6 gramas. Isto porque quanto mais fibra tiver este alimento, mais saciante acaba por ser. Devem verificar sempre também, por último, as condições de conservação e cumprir sempre com estas condições, assim como o prazo de validade.